pessoal, estamos de volta com novidade hoje, Sarinha chegando. Sim, novidade na área. Como a gente já falou aqui outras vezes, esse é um projeto da Pascom, então a gente vai começar uma dança das cadeiras aqui, né? Com certeza. Variar um pouquinho as caras. E hoje a gente tem um tema muito especial, né? Pra gente. Muito especial, nós somos suspeitas para falar, né? É um tema que vem do nosso coração também. E falaremos um pouquinho do grupo de jovens. Para isso, receberemos um convidado super especial também, que é nosso amigo, e vai falar um pouquinho agora dele. Se apresenta. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamer, para quem não me conhece, tenho 26 anos, sou médico e estou há mais ou menos uns 7 anos, acredito eu, frequentando o grupo de jovens. Já tem um tempinho. A gente perde as contas, os né? cabelos brancos entregam, né? Um pouquinho. Não, e a gente perde as contas porque parece que é desde sempre, né? Eu tenho essa sensação. Assim. Juro que eu não sei o ano exato, o mês exato que eu comecei a frequentar. Como faz essa conta, né? E olhe lá, você tem que achar alguma lembrancinha, alguma coisa assim que você tem perdida para lembrar, né, a data. Mas que bom, sinal que a gente está em casa para falar disso hoje, né? Ficamos muito tempo, permanecemos, estamos aí. Né? Graças a Deus. A gente só sai quando é expulso, né? A verdade é essa. E olhe lá, né? E olhe lá, a gente fica na porta. Que eu tô agarrada aqui ainda. E a gente fica na porta da igreja, mas não expulsa a gente de Deus, não. É assim mesmo. Né? Então, gente, vamos começar a falar o que é o grupo de jovens, Tamer. Básico. Como que a gente define, assim? O grupo de jovens, muita gente acha que é uma pastoral, né? Mas no conceito da coisa mesmo, o grupo de jovens é um grupo, como o próprio nome já diz, né? É formado, como o próprio nome diz, por jovens. A gente tem alguns tios um pouquinho mais velhos, né? Que auxiliam por trás. Os tios jovens, né? Que já foram jovens, já participaram, recém-chegados, né? Que auxiliam a gente por trás. Mas a gente, como grupo, age, claro, dentro da nossa paróquia, mas também da paróquia para fora, né? Esse é o intuito do grupo. São pessoas com algo em comum, no caso a nossa juventude, né? A idade, que age tanto dentro da paróquia quanto fora dela, né? Fazendo o que o Papa Francisco nos pede, né? Uma igreja em saída. Então, basicamente é isso. A gente se reúne em nossas atividades para sair da estrutura física da igreja para o mundo, né? O que está precisando muito da nossa juventude. Também conta um pouquinho pra gente como surgiu o grupo aqui na nossa paróquia também. É muito engraçado, né? Porque quando a gente olha o nosso grupo hoje, parece que sempre foi assim. Sempre foi assim, porque está muito firmado, está muito consolidado. Enraizou, né? Enraizou, exatamente, essa é a palavra. Mas alguns anos atrás, não vou lembrar quantos anos atrás, não, mas acho que também por volta de 7 anos atrás, quando eu entrei, estava começando a engatinhar, né? O grupo. Alguns jovens da paróquia, parece que tinham 2 grupos de jovens separados, um da comunidade Santo Antônio, um da comunidade aqui da Perpétuo Socorro, que se reuniam para compartilhar a palavra de Deus, né? Os encontros parece que eram aos sábados, variava sábados, domingo, aproveitava, ficava para a missa. E aí esse grupo ele era muito pautado apenas nos retiros, né? Vivia em prol do EJC, vivia em prol do radical, e aí foi se criando um pensamento assim, mas os jovens só vêm para o retiro, depois somem, não criam um vínculo, não criam uma continuidade. Como fazer para ter essa continuidade, né? Era o pensamento que muitos tios na época, inclusive tia Lígia e tio Olavo, participaram bastante disso. Como fazer, né, para esse grupo, após o EJC, ficar como grupo de jovens da paróquia. Como manter, né? Conseguir segurar os peixes pescados. Né? Como permanecer, né, na paróquia para Deus. E aí veio a ideia de um novo retiro, foi quando surgiu o Radical, antes era só o EJC. E aí teve o renovo, a galera que tinha feito o EJC fez o Radical, né? E teve aquele renovo, aquele fogo pós-retiro que sempre tem. Mas ainda assim faltava alguma coisa alguma sementinha ser plantada para consolidar e permanecer na vida em comunidade de fato, né? E aí foi num dos encontros após o retiro, onde se compartilhavam coisas do próprio retiro, que veio a ideia e veio o surgimento. E aí, quem quer servir de fato, né? Foi levantada essa pergunta. Quem de vocês que está aí quer de fato servir, ficar na igreja? Foi quando foi pensado e consolidado o nosso grupo de jovens. Sentaram em reunião os jovens mais ativos e, de fato, desenharam o nosso grupo como está hoje, né? E como que ele é hoje? Como que ele funciona? A estrutura interna? Ele é comandado por nós jovens, né? Comandado é até uma palavra meio forte, mas ele é organizado. Conduzido, isso. Conduzido por nós jovens. Nós temos um grupo que a gente chama de coordenação, né? Uma pessoa que é o coordenador geral. Além desse coordenador geral, nós somos divididos em algumas equipes. E cada uma dessas equipes possui um coordenador, né? Aí tem a equipe de ações sociais, a equipe de comunicação, a equipe de finanças, a equipe de intercessão, me ajudem, liturgia
E Comunicação. comunicação. Não pode Não faltar. pode esquecer. E a equipe responsável pelas atividades, que, né, que é a equipe de liturgia. Mais tarde a gente fala sobre nossas atividades. Então, cada uma dessas pessoas coordena uma parte do grupo, né, para não ficar pesado para ninguém e ter a participação de todo mundo. Só que o mais importante, meninas, é que essas pessoas só representam, né, o nosso grupo na paróquia, às vezes em reuniões paroquiais, mas o grupo é formado pela juventude da Praia da Costa, a juventude de Vila Velha, né? Sem os jovens fora da coordenação, a coordenação não seria de nada. Porque cada equipe tem servos também, Sim, para que a equipe consiga girar. perfeito, Né? perfeito. O coordenador, ele orienta essas pessoas, mas divide as tarefas, né? Por exemplo, a equipe de liturgia é responsável pelas conduções dos momentos litúrgicos, reza do terço e tudo mais. Tem várias pessoas, dividem em escala, né? Para a condução desse terço. A equipe de música também, que temos a equipe de música no IGJ, que divide a função das escalas, das missas, das próprias atividades. Então, assim, é o coordenador como a cabeça da equipe, os membros que servem participando, né, dessa equipe. Sim, e nós temos várias atividades também no grupo de jovens, né? Hoje, como é que está organizada essas atividades? A gente teve umas mudanças um tempo atrás, né? Pelo tempo que vivemos agora, né? Pela questão da pandemia e Foi um tudo tempo mais. difícil, né? Muito, muito, muito complicado. Acho que dá até pra gente fazer um recorte, né? Como que era esse grupo antes da pandemia, qual foi esse processo e como que tá agora. Foi um marco a pandemia, né? Nossa senhora, nem fala. Porque, Como que era antes? vamos para antes da Conta pra pandemia, gente. né? Antes da pandemia, eu tenho imagens na minha cabeça, as nossas atividades se concentram nas atividades, né? nas atividades, depois vocês cortem isso. Tá? As nossas atividades, elas se concentram nas comunidades, né? Antes da pandemia, a gente tinha na terça-feira o Terço dos Jovens, que acontecia na comunidade Santo Antônio, às 8h40 da noite. E na quarta-feira, acontecia na comunidade Santa Luzia a adoração ao Santíssimo Sacramento, certo? E aí eu tenho as imagens na minha cabeça, a igreja lotada né? de Não jovens. cabia jovens na Não Santa cabia, Luzia. o pessoal ficava em pé lá atrás. Eu tenho fotos lindas da adoração, Sim. assim, vista do fundo. Eu tenho uma foto de um terço especial, acho que foi de Santa Terezinha, com as várias rosas mãos levantadas. levantadas com as rosas, assim, uma foto linda, linda, linda. Lembranças boas, né? Nossa senhora, nem fala, chega a arrepiar. Mas aí veio a situação que vivemos, a pandemia, né? Que tivemos que partir para o online, e isso foi um desafio enorme para vocês da PAS Pra Conta, todo Com mundo, certeza. com certeza. Todo mundo teve que se reinventar um pouquinho, né? E não foi diferente pro Não grupo foi também. diferente no GJ. A gente chegou um momento que parou, falou, e agora? O que nós vamos fazer? Tentamos continuar com o terço online, né? Fazendo lives. Algumas vezes fizemos lives com pessoas de fora, padres de fora, né? Seminaristas sobre temas que envolvam a nossa fé. Mas chegou um momento que essas lives saturaram, né? E Até porque era live de tudo quanto é canto, né? todo Pra dia, se divertir 50 era lives. live, pra rezar era live, pra O estudar, Instagram pra até caiu, trabalhar. né, Pro? Disso. O Instagram De caiu, tanta não live, aguentou. explodiu. E aí saturou, a gente precisava. As lives começaram a cair o público também, né? Já não dava o mesmo esperado, né? engajamento que estava dando no começo. Então a gente falou assim, bom, vamos rezar. A gente ficou muito em oração para saber quando que nós vamos voltar. Graças ao bom Deus, a gente vive hoje momentos um pouco melhores do que a gente viveu há um ano e pouco atrás. E com todos os cuidados, nós voltamos às atividades. Já tem quase um ano, não tem quase um ano que a gente voltou, não. Nós voltamos Tem do meio menos do de um ano para ano, frente, isso. né? Do meio do ano Tá. de 21 para frente. Começou devagar, né? Engatinhou. Devagarzinho, né? Com todos os cuidados, máscara, álcool e tudo mais, o distanciamento. E hoje a gente está um pouco diferente do que estava. A gente mesclou as duas atividades. Mas no meio hoje as da atividades semana. estão presenciais. Todas presenciais. A gente mesclou as duas atividades no meio da semana, né? Era o terço na terça e a adoração na quarta. A gente juntou essas duas atividades na terça-feira, né? A gente começa então com o terço mariano e emenda na adoração ao Santíssimo, que é um momento muito bacana. Fica o convite para todos da paróquia aí para participar, né? E a gente voltou com uma coisa que acontecia lá nas origens. Tem uma novidade antiga, então. Tem uma novidade antiga, é isso aí. Não sei se vocês lembram que eu falei no começo que os jovens se reuniam aos sábados, né? Sábados e domingos, para partilhar a palavra, partilhar temas. E a gente sentiu a necessidade de voltar a ter encontrões dessa forma, né? Mas caímos numa questão.
com qual frequência, qual formato, né? Como que nós vamos fazer esses encontrões para trazer esse jovem de volta que foi muito afetado pela pandemia, que afastou totalmente de Deus e da igreja, né? E não dava para continuar da mesma forma também, né? Algo tinha que mudar, o mundo mudou, todo mundo se reinventou. 2 anos nós mesmos mudamos. Eu não sou a mesma pessoa de 2 anos atrás, vocês não são, Com né? certeza. Muita coisa mudou. E a gente vem com essa novidade, nós começamos em fevereiro agora, com os encontrões mensais, né? Ah, legal. A gente se reúne, então, aqui na Paróquia Perpétuo Socorro, mesmo na nossa matriz, aos domingos, no primeiro domingo de cada mês, né? Então, primeiro domingo de fevereiro, de março, estivemos reunidos para partilhar um tema. Cada encontrão não vai ter um formato fixo, vai ser um momento diferente. Um vai ser um louvor, outro vai ser uma pregação, outro vai ser uma partilha. A ideia né? é estar junto e manter o vínculo. Exatamente, Né? e conversar sobre a nossa fé, conversar sobre Deus, né? Que é o mais importante, com uma linguagem que seja nossa, né? Uma linguagem mais jovem. Com temas atuais também, né? Temas que façam parte do nosso dia a dia. Abordando as necessidades do jovem acompanhando mesmo, né? essa mudança, né? Porque a gente não poderia ficar da mesma forma, né? Com certeza. E é muito interessante isso que a Sara falou, porque o primeiro tema nosso foi família. Mas a gente não focou Sim. na família nós como filhos, pai, mãe, tudo certinho. Exatamente. A gente focou na família, nós jovens, começando a constituir uma família. Nossos né? jovens casaram, né? Casaram, Temos a Ou estão prova viva, casando, estão né? casando, noivos. Então, Finalmente, né, gente? Porque demorou pra chegar nessa fase, vamos combinar. e, ó, Tiveram que puxar Demorou o bonde, né? demais. ainda tem uns agarrados aí, fico puxando a Ó, orelha. Não, sem citar nomes, imagina. Fica só no ar. Quem sabe, sabe, né? Com certeza. Então, Se tocar seu coração. Coração. isso mostrou que o perfil nosso mudou, né? Porque antes a gente falava mais do jovem Como filho, com né? filho, saindo para uma Como ser comemoração. jovem no mundo. Era Essa esse era a tema, né? Essa preocupação, era a né? pegada, né? Agora, o jovem constituindo uma família, o próximo... Eu vou dar um spoilerzinho, eu não sei se vocês vão assistir isso, já vai ter rolado ou não, mas nós vamos buscar falar também o jovem no trabalho, né? Como Na vida santificar, cotidiana, né? santificação do cotidiano. E é um tema interessante e difícil hoje para nós. Trabalhando, tendo obrigações também com família, com casa, como manter, né, a espiritualidade, como se manter presente na igreja, no grupo de jovens, né? É algo bem E atual. como mesclar a juventude com tudo isso, né? E com essa viradinha de chave, né? Até porque era algo que a gente estava comentando aqui antes de começar. O grupo de jovens envelheceu. Né? Alguns, né? E se a gente for falar de desafios hoje do GJ, eu acho que isso é algo que a gente pode até Talvez o maior desafio. pontuar, Com né? certeza. Porque a gente já gravou um podcast com a pastoral adolescente e a gente falou dessa transição que é natural, que tem que acontecer entre a PA e o GJ, né? E de um lado a gente tem, às vezes, o adolescente enraizado ali no grupo, que ele se sente confortável, do outro lado, um GJ que acabou envelhecendo um pouco mais do que o Sim, esperado. exatamente. Até porque é esse assunto que a gente falou brincando, mas é É verdade. a ordem natural também, né? Foi envelhecendo, os jovens, muitos, né, dos amigos do grupo ainda não casaram. Então, foi tomando uma nova cara também, né? E eu acho que essa transição vai ser o nosso maior desafio nessa Com retomada certeza. gradual das coisas. A gente vem culpando muito a pandemia, mas ela teve um papel importante nisso, porque nós ficamos 2 anos aí parados. Então a gente não recebeu gente nova Não. e os que estavam também não saíram, não houve essa Sim, transição, exatamente. entendeu? A- Então houve uma distância entre as idades aí. A gente tem um vácuo aí no meio que nós vamos ter que de alguma forma reaproximar isso aí. Até Sim. porque a grande porta de entrada do nosso grupo eram os retiros, né? E nós estamos há 2 anos sem retiro. E esses retiros, eu acredito que seja a maior porta de entrada do grupo de jovens. E aí, como são esses retiros? Quais são os planos? Todo mundo ansioso, né? É o que faz o Nós coração de todo estamos mundo bater muito forte ansiosos, também. muito ansiosos. Porque assim, Tami, você falou pra gente que o grupo de jovens ele veio para, vamos dizer, abraçar tudo que existia Perfeito. Exatamente. de evento para a juventude. Então a gente pode colocar o GJ como macro e dentro dele os retiros. E tá certo a gente falar assim? Exatamente isso, né? Os retiros são parte Perfeito. de um grupo de jovens que é maior do que eles. Perfeito. Eu costumo falar que o retiro é um momento e que a gente na nossa fé a gente não pode viver de momentos isolados. A gente tem que ter essa continuidade, né? Permanecer.
Então, por essa necessidade, a gente criou essa estrutura macro, como você colocou, que é o nosso grupo de jovens, que abrange as atividades semanais, né, os nossos encontrões, e abrange dentro do grupo de jovens o retiro. Então, o retiro ele não é mais importante que o grupo de jovens. Ele tem um papel fundamental, sem sombra de dúvida. Como né? porta de entrada também, né? Porta de entrada. E fortalecimento para quem é servo Fortalecimento pra também, quem né? já Indiscutível. Né? Mas o grupo de jovens vem com essa proposta também, que as atividades fortaleçam para que a gente não vire um grupo entre retiros. A gente termina um retiro, esperando o próximo. começar, né? A nossa fé não pode ser baseada em retiros, né? Ela tem que ser baseada no nosso cotidiano. Então, assim, nossos retiros, eles, são muito especiais. Muito especiais. Tanto o EJC... Até por isso o apego é tão grande, né? A gente fica doido para ter um retiro de novo. Quando vai ter. Eles são muito especiais. Sem spoiler nenhum, mas assim... São coisas que é só vivendo, de fato, para saber o que acontece naqueles dias, né? O que a gente vive, as sensações, a partilha que temos. A preparação também, né? A preparação que começa meses antes, né? Mas é aquilo que a gente falou agora. Eles servem como uma porta de entrada. Aquele jovem que está um pouco afastado ou que não conheceu e não teve a oportunidade de conhecer a Deus ainda, não teve a oportunidade de conhecer o amor de Cristo, que Cristo tem por nós, que Ele é de todos os dias. Ele serve como acender a vela. Né? Primeiro amor, né? O primeiro amor, que a gente costuma falar. Ele acende a vela. Agora, quem vai manter essa vela? A ideia é que o grupo de jovens ajude nesse processo, né? Com o cotidiano do jovem. Na continuidade. Mantendo a chama acesa no dia a dia, né? E hoje esses retiros são o Encontro de Jovens com Cristo, EJC, e o Retiro Radical. Isso, são esses os nossos dois grandes retiros, né? Eles acontecem geralmente um deles um a cada semestre, só que um EJC por ano, um radical por ano, né? Essa é a ideia que a coordenação definiu, né? Tem alguma regra? Posso fazer radical só se eu fiz EJC? Posso fazer Tem uma ordem? Não, nenhuma ordem. São dois retiros bem diferentes, né? Quem já viveu os dois, quem já fez os dois, já serviu nos dois, percebe que a pegada deles, o foco deles é um pouco diferente um do outro, né? Até porque os nomes também são diferentes. Retiro radical, você dá para ter uma ideia do que pode viver ali. Outro encontro de jovens com Cristo, talvez voltado para esse primeiro amor, né? Então, assim, não tem uma regra. Muitos dos nossos jovens, eles fizeram o EJC primeiro para depois fazer o radical, mas justamente só porque o radical veio depois. Ele começou depois da nossa... Ou porque, às vezes, o EJC é mais falado também, né? Por ser mais antigo na paróquia, né? Acho que a gente fala um movimento nacional, né? Nacional. Também. Então, assim, não tem uma regra. Se você quiser fazer o radical primeiro, se você quiser fazer o EJC primeiro, o que você tiver oportunidade, você é convidado a fazer e estamos esperando. E uma outra coisa, a gente falou lá no começo que o grupo de jovens tem equipes. Quem ainda não fez esses encontros pode participar de cara do grupo de jovens, pode participar das equipes, tanto dos eventos quanto servindo, ou não? Só quem fez o retiro pode servir? Com certeza pode e deve. Só paroquiano? Não. É muito engraçado que a gente recebe muita mensagem de jovem chegando na paróquia ou que se mudou agora para Vila Velha, né? Ouvi falar que tem um grupo de jovens. Aí eles fazem a pergunta assim pra gente: tem que fazer inscrição para o grupo de jovens? Eu tenho que pagar uma taxa? O que eu tenho que fazer? Tem idade? Tem idade? Não, o nosso grupo de jovens, como eu falei, é um grupo aberto para todo mundo, para os jovens de qualquer lugar. Se vier gente de outro estado, está passando férias aqui, quiser participar do nosso grupo de jovens, vem, vocês vão ser muito bem abraçados, muito bem acolhidos. Então, assim, não tem que fazer inscrição, não tem que pagar nada. Vem, procura só chegar, a gente, né? É só chegar, estamos de braços abertos para receber vocês, tanto para participar quanto para servir. Eu tenho vontade de servir na equipe de comunicação. Vem, procura a gente, manda mensagem no nosso Instagram. Eu ia falar isso, tem Instagram, né? Tem até bom Instagram. falar, né? Quem ainda não segue para já coloca aquela aí, divulgação. Anota. @vai aparecer aqui embaixo, que eu sei que a equipe... de já lançou para a editora. Tá? Já chamou a produção aqui, ó. @GJ_PNSPS. Eu não sei se os dedinhos ficaram certinho, mas é isso. GJ_ Produção, Paróquia se vira. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá bom? Segue aí se você não segue. A gente divulga muita coisa, né? Nossas redes sociais, E nossas tem atividades. jovem espalhado também na paróquia toda, nas missas. Se você quer participar, Sim, é verdade. procure algum jovem, peça para adicionar no grupo de WhatsApp, siga o Instagram da paróquia também, que a gente sempre compartilha os movimentos. E a gente falou questão de idade. Exatamente. Vamos dividir, porque eu sei que muda um pouquinho, né?
para participar do grupo de jovens, dos eventos do grupo de jovens, das atividades. Tem idade? Não. Vou na adoração. Posso levar minha irmã de 15 anos? Posso levar meu pai de 60? Como que funciona? As nossas atividades são paroquiais. Então, qualquer pessoa da paróquia, fora dela, quem quiser participar, é aberto para participar. Não precisa ser jovem, posso levar minha mãe. Pode levar à vontade. Inclusive, algumas delas a gente faz direcionado para as famílias, né? Para a gente justamente trazer, né? O jovem está inserido em outros meios e a família faz parte disso. Então é legal quando o jovem leva a família, a gente fica muito feliz com isso. E é importante, né? Esse servir em família, acho que traz para nós algo mais diferente, porque nós não podemos ser igreja só dentro da igreja, nesse espaço físico. Acho que o desafio é ser igreja em casa, então... Ser essa sementinha em casa também. E isso acontece muito com os nossos jovens. Muitos jovens chegam convidados por amigos para fazer os nossos retiros ou para frequentar as atividades, e a família vai se envolvendo, aí a família vai fazendo SCC, vai entrando na igreja, nas pastorais, que é o intuito do nosso grupo, né? Exatamente. O nosso grupo é só uma via para a vida em comunidade, para a vida pastoral, né? Exatamente. Então, por isso, não tem idade para frequentar nossas atividades, né? É muito legal quando a gente vê uma família inteira indo na adoração ou rezando o terço com a gente. Então, assim, se você tiver vontade de levar seu pai, sua mãe, sua avó, periquito, papagaio, leva. Vai ser muito bacana, muito importante. A única coisa também é que nós temos a PA, né? Que é a Pastoral do Adolescente. Então, antes dos 18 anos completos, geralmente os adolescentes ficam mais na PA, né? Então, os nossos retiros do grupo de jovens são 18 anos, mas as atividades, né, Tamer? Tem muita gente da própria PA, tá com 16, 17 anos, que já frequenta com a gente, já interage com a gente. Já tá migrando. Então, interagindo. Essa transição é gradual, é com calma, porque a gente sabe que é difícil romper com o grupo. Né? Não é inscrição nem nada. É ir chegando devagarzinho, conquistando espaço, a gente vai abraçando também, ajudando nisso. Legal. Então, só chegar. E outra coisa são os retiros. Aí sim. Tem idade para fazer o JC, para fazer o radical? Sim. Como que funciona? Geralmente a regra são os 18 anos, né? A gente limita mais ou menos entre os 18 anos e também tem uma idade máxima, né? Porque para respeitar os processos da vida, né? As etapas da vida, né? Então, geralmente vai dos 18, tem retiro que é 31, tem retiro que é 35, varia. Sempre na inscrição a gente divulga isso daí, né? É avisado quanto a isso. Mas a idade mínima, né, para fazer o retiro, geralmente é 18 anos. Mesmo o grupo de jovens tendo várias equipes, né, os retiros sendo a nossa porta de entrada, o grupo de jovens tem um objetivo que é difícil de ser concluído, né, mas que é algo válido, porque o grupo de jovens acaba sendo uma passagem da nossa vida, até porque a gente não fica na cidade para sempre, mas que é introduzir o jovem na vida pastoral, na vida comunitária, né? E como que é esse processo, Tamer? Como que a gente lida com isso? O fim último do grupo de jovens não é transformar todo mundo no Peter Pan e ficar com a mesma idade para sempre. Ah, né? que pena! Congelar as ruguinhas, né? Exatamente, né? Botox, essas coisas. Cabelinho branco, né? Aí, ó, já tô escondendo aqui. Mas o fim do grupo de jovens é justamente esse, mostrar para o jovem que está chegando o quão bom, o quão bonito, o quão gostoso é a vida em comunidade. Porque o grupo de jovens vai passar. O jovem vai formar uma família, vai casar, e vão abrir outras portas da paróquia, da comunidade que ele está frequentando, outras pastorais para servir, porque é disso que faz a vida em comunidade, né? Outros meios de convivência. Então, assim, é mostrar para o jovem, ei, olha aqui, olha essa vida em comunidade, olha essa vida em Cristo. Não é só o jovem, né? Olha essa alegria. Olha que bacana o pessoal que está ali atrás das câmeras filmando isso tudo para vocês. Olha que alegria que eles fazem isso. Olha o pessoal que está na acolhida, no dízimo. Olha que bacana isso. Vem servir com a gente. Vem descobrir que o amor de Deus ele também está nessas pequenas coisas, né? Sim. Então, esse é o objetivo do GJ. Mostrar para o jovem que o amor de Cristo ele não se faz só ali na juventude, ele vai continuar para o resto da vida dele toda, né? E aí a gente está falando de um servir além do que a gente já falou do GJ, né? Porque servir no GJ tem a importância, claro que a gente já falou, sim, mas como a gente não vai poder servir no GJ para sempre, e aí eu já falo por mim, porque eu já saí da equipe do GJ. Talvez como tio, né? Depois. Mas sair da equipe que eu servia no GJ para servir em outras equipes em âmbito paroquial. Sim. Então, antes eu era da comunicação do GJ, hoje faço parte da PASCOL a nível
Paróquia. Você concluiu o objetivo com sucesso. Exatamente. Você passou. Sim, sinto isso, que foi bom Exatamente. como entrada, como suporte, amigos que nossa, são Pra vida minha inteira, vida, né, para sempre, mas com essa finalidade, né? E aí a paróquia precisa, né? A messe é grande e os operários são poucos, diz a palavra, Pouquíssimos, né? né? Então, Sim. precisa desse gás que o jovem tem. O jovem tem gás, o jovem tem vontade. Se mostra para ele, ó, o amor de Cristo está ali, esse amor, é isso que você tem que buscar, ele vai servir, ele vai se enfiar em todas as pastorais possíveis e vai servir. A gente tem exemplos de muitos jovens que passa todo dia quase aqui na igreja, né? Serve Sim. na Pascom, no dízimo, na acolhida, na crisma e tudo E o mais. jovem pode, né? O jovem tem gás ainda. Tempo, né? A gente consegue A gente conciliar. inventa tempo. Exatamente. Então, assim, esse é o objetivo, né? Que o jovem passe pelo grupo de jovens, mas se instale na comunidade, né? Na comunidade viva que é a nossa igreja, né? Dentro, com as pastorais, Sim. com os grupos, com os movimentos. E aí a gente pode até dizer, assim, que a gente, mais novo, hoje nem tanto, mas a gente ouvia muito assim, o jovem é o futuro da igreja. O jovem é o presente da igreja. E o GJ mostra isso isso, sim. O jovem é o hoje, porque se a gente espera o futuro... E a gente tem um pároco que incentiva muito Exatamente. isso, né, As portas são gente? muito abertas para os jovens. Ele gosta, né? de ver. Sim. Os jovens são ministros, estão na liturgia, dízimo. São Em todas as equipes pastorais, eu diria que hoje o jovem está presente. responsabilidades, tem jovens coordenadores. Né? A gente tem o costume, como jovem, de reclamar de muitas coisas que são chatas, né? Ah, não, mas isso é muito chato, isso é entediante, né? E eu vejo muitos jovens que não conhecem ainda, falando assim, não, a missa é muito enjoada, muito chata, aquele rito, a igreja é muito chata, é muito cafona, né? Só que é exatamente o contrário. Se a gente quer mostrar para o mundo a força da nossa juventude, se a gente quer uma igreja que seja jovem, é necessário que o jovem seja igreja. Sim. Fala São João Paulo II, né? Que foi um grande santo que nos inspira, que inspira a nossa juventude, que sempre rezou por nós, né? Sim. E parafraseando o nosso pároco também, né? A gente não ama o que não conhece. Então, o GJ apresenta ao jovem, porque muitas vezes o jovem chega cru, né? Não sabe como funciona a igreja católica, como funciona, né? E ele apresenta, conhece, e aí você passa a amar, né? Hoje em dia, Com certeza. não existe mais domingo sem missa, né? E como é bom isso. E o GJ traz isso porque os jovens têm missas, primeiro domingo, terceiro domingo, quarto domingo. Missas jovens. Exclusivas dos jovens. Jovens no acolhida. Ministério da Distribuição da Eucaristia, na acolhida, na música, no dízimo, fazendo as leituras. Então vai ter jovem o mês inteiro na paróquia. Então... E só reforça que todas as pastorais, todas as equipes estão abertas para os jovens também. Acho que isso é importante a gente falar, né? Porque às vezes o jovem pensa assim, mas então eu tô fora, né? Alguém que está assistindo a gente, eu tô fora, não tô participando, então eu vou procurar o GJ para servir no GJ. Legal, também participar e servir no grupo de jovens. Precisa muito também, mas né? que os jovens que estão nos ouvindo aí do outro lado também se sintam convidados a ajudar em outras pastorais que estão precisando também, né? Se a gente for pensar aqui, fazendo um exercício rápido, a gente passa de 10 pastorais que tem jovens no meio. Com certeza. E muitas precisam. E que são abertas aos jovens, né? Porque eu acho que abertas. algumas pessoas, e em algum momento a igreja lá atrás foi assim, não tinha essa abertura. Não tinha. Né? E hoje, graças a Deus, a gente pode dizer que a gente vive numa paróquia diferente disso. Uma paróquia onde o jovem é acolhido e a gente vê o jovem contribuindo muito. O jovem é ativo, é participativo, né? Mas isso também eu acho que vem de uma coisa que o grupo de jovens traz muito para a nossa vida, né? Que são os vínculos, né? Então, o grupo de jovens te apresenta bons amigos. Eu acho que, graças a Deus, todos nós podemos falar isso, que nós temos grandes amigos que ficaram para a vida, né? Sem dúvida. Com e certeza. que a gente caminha junto. Todo mundo se encontra na missa, né? Vira um elo, né? O grupo de jovens acho que é um elo. Aí vai para fora da igreja, né? Vai para fora sua da igreja. vida, para o seu cotidiano, de fato. Às vezes mistura até com um profissional, você ajuda um Exato. outro amigo Com certeza. aqui, né? Então, assim, é isso. Esse é o objetivo, né? É caminhar para o céu juntos, né? O objetivo do grupo de jovens é esse. Não é ficar ali no grupo de jovens, só ali, só naquele grupo ali. É expandir, é sair para fora, ser igreja em saída. Ser igreja aonde você estiver pisando, entendeu? Ô, Tamer, me fala uma outra coisa. A gente tá falando da parte bonitinha. Exatamente. Nem Como tudo se são tudo flores, fosse nem tudo são flores. flores. Agora vem Exatamente. uma áurea negra, assim, vendo aqui agora. Quais são as dificuldades de trazer o jovem para a igreja? Por que Nossa. essa igreja não tem mais jovem participando, Nossa, servindo? Por quê? Pós-pandemia, qual é a maior dificuldade? Ai, é muito difícil. Nem sei se é pós ainda, né? Mas Não, depois é. dessa Não, paralisação que a gente teve. Uma pandemia um pouco mais controlada. Né? Exatamente.
sempre foi muito difícil, sempre será muito difícil trazer aquela totalidade de jovens que a gente sonha, né? Porque o mundo ele oferece muitas coisas, muitas felicidades enormes. É convidativo, né? O mundo é convidativo, essa é a palavra. O mundo convida para ficar o tempo inteiro nas festas, o mundo tem drogas, o mundo tem, né, uma sexualidade desregrada. Isso enche os olhos da juventude. Enche os olhos, porque olha os outros fazendo, não possuem exemplos claros ainda. Olha os outros fazendo, vê, caramba, ficou muito feliz, olha que maneiro, olha que irado. Vai lá e começa a se afundar. E, por outro lado, a igreja é considerada careta, né? Como eu falei, a igreja é considerada careta. Quem quer vir aqui, sentar do lado da velhinha piedosa e ficar assistindo 1 hora e meia de missa, que é aquele rito, né? Todo domingo a mesma coisa. Não parece ser convidativo, não parece ser porque é convidativo. Mas não parece ser, aos olhos do mundo, convidativo isso. É muito mais legal você estar lá numa festa ouvindo uma música, aquela felicidade, mas ninguém percebe que aquela felicidade, como uma fumaça, na primeira festa vai embora. Né? Não é aquela coisa concreta que é o sangue de Cristo que preenche o nosso coração e fica ali marcado. Né? Não é a marca da cruz que Cristo foi pregado que fica ali para sempre. Não, é uma felicidade que acontece, bacana, legal, curtiu, mas depois, no dia seguinte, quem que você vai ter do seu lado caminhando com você? Né? A maior dificuldade é justamente essa. Mostrar para o jovem que essa felicidade que ele encontrou momentânea, ele vai ter o tempo todo aqui dentro. O tempo todo. É uma felicidade constante, Constante, né? Constante. E esse é o maior desafio, de fazer atividades no nosso grupo de jovens, fazer atividades paroquiais que chamem a atenção do jovem. Isso é muito difícil, porque também o jovem de 2 anos atrás, antes da pandemia, queria uma coisa. O jovem de hoje, 2 anos depois, quer outra coisa totalmente diferente. Então, a mesma estratégia que você usava antes, se usar hoje, não vai dar certo. E aí fica o desafio para o jovem que permaneceu, né? Como ser luz, como continuar sendo algo diferente e atrativo para quem não chegou ainda, né? E a gente da coordenação vem percebendo muito isso, porque a gente tentou manter formatos das atividades semelhantes ao que eram. Só que os que se afastaram não voltaram com a mesma coisa que estava antes. Então, o que esse jovem quer? Esse é o desafio. A gente não tem essa resposta. Até ou a porque gente nós está estamos buscando, inseridos também nessa dúvida do tipo, como estamos agora, né? A gente vem buscando todos os dias essa resposta, né? O que fazer para trazer esse jovem de volta? E eu acho que isso é até importante abrir por esse canal esse espaço de diálogo, né? Exatamente. Porque eu vejo o GJ muito aberto a receber essas críticas, sugestões, enfim. Tem caixinha de sugestões no Instagram. Tô brincando, então, mas assim, pode colocar. Para quem não tem um contato direto com algum coordenador do grupo de jovens, tem acesso ao Instagram, né? Então, que eles se sintam abertos também, à vontade, para fazer isso, para falar, olha, eu tô sentindo falta daquilo, seria tão legal se tivesse tal coisa, né? Claro que a gente ainda está engatinhando, igual a gente falou aqui, a gente não pode falar em pós-pandemia, a gente fala numa pandemia um pouco mais controlada, mas ainda com muitos cuidados. Então a gente talvez ainda não possa falar daquelas festas que tinha antes, daqueles encontros, né? Esses dias apareceu para mim uma foto de festa do Brega, gente, que delícia. Isso a gente ainda, infelizmente, a gente ainda não pode caminhar para pensar nisso, mas isso é uma coisa que naturalmente, né? Se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai voltar para isso. A gente vai caminhando com o mundo também, e aí que essas sugestões cheguem também, né? Acho que é importante deixar esse canal aberto. Um convite? Claro! À vontade. Aberta. Produção aqui, né, produção? Então, muito obrigado aos Contra-Regras. Bom, fica então o convite a, primeiro, você jovem que já esteve com a gente e que afastou, né? Não sei os motivos, mas nós estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, com o nosso Instagram aberto para receber você de volta. Manda mensagem para a gente, fala por que você se afastou, abre o jogo com a gente, dê sugestões, né, para a gente alterar alguma coisa, mudar alguma coisa. Conta para a gente qual a sua necessidade. A gente quer você com a gente. E também o convite a você que ainda não frequentou nenhuma vez ou que não teve essa experiência de conhecer o amor de Cristo. Vem com a gente que você vai descobrir. Que tá vendo esse podcast e se interessou pelo grupo. Não é? Apareceu aí, né? Um patrocinado, um trem assim no Instagram. E assim, me veio aqui à mente agora também essa questão do momento que a gente está vivendo de muitas pessoas se sentindo sozinhas. Sim. Né? Esse momento ainda que a gente ainda não voltou a ter tanta relação pessoal, mas ao mesmo tempo
quer sair um pouco de casa, enfim. Então, Tá no limbo também ainda, né? aproveitar esse convite para isso, né? Para buscar essa oportunidade de se preencher. Como a nossa saúde mental foi jogada para Detonada, baixo, né? Detonada, Exato. pisada mesmo E é um nessa assunto pandemia. que tá super em voga, né? Eu acho que todo mundo ficou um pouco perdido, né? E talvez tá mais perto de Deus, né? E fica esse convite para que a gente, como grupo de jovens, faça parte dessa sua melhora, né? Se você está Da precisando nossa, né? Acho que todo mundo vai se ajudando. Está precisando de um ombro amigo, de uma palavra de carinho, vem até a gente que a gente vai te E ajudar, de sem se sombra de sentir dúvida. Né? comunidade, né? Acho que o GJ traz isso pra gente. A gente se sente parte de algo, né? Sim, é muito bacana. Planos para esse ano? Muitos. Além do retorno dos retiros? Muitos planos. Temos muitos Cenas dos planos. próximos capítulos. A gente, como grupo de jovens, a gente espera que tudo dê certo, tudo caminhe bem, para a gente voltar a fazer nossos 2 retiros esse ano. Fiquem atentos às nossas redes sociais. Tanto a JC quanto o Radical a gente espera conseguir fazer esse ano. Então, em breve pode abrir inscrições, todos os detalhes certinhos. Mas O pode grupo falar. de jovens caminha junto também com a paróquia e com a arquidiocese, então os retiros também dependem desse caminhar, né? Tami? Tanto das regras que eles colocarem para a gente, né? Como serão esses retiros, né? Agora com essa questão toda, quais são as regras, o que vai ser Questão exigido. de saúde, né? Nós temos que respeitar, né, os comandos que vêm de cima, né? Da nossa paróquia e da nossa arquidiocese. Então a gente também está aguardando esses documentos saírem para a gente planejar isso certinho e vocês ficarão sabendo. Mas O importante é que as atividades estão aí. Estão aí. Exatamente. Tem espaço, tem lugar, tem atividade, tem jovem esperando você aqui de braços abertos, até para reavivar os que ficaram, né? Com certeza. Trazer essa chama. A gente que permanece aos trancos e barrancos, mas Exatamente. permanece, a gente precisa do jovem que está um pouco afastado. É isso. Tami, e para família, para a gente fechar, porque com certeza tem muitos pais querendo trazer os filhos, né? Tem muitos pais que gostariam de ter os filhos aqui. Esses pais conseguem participar com a gente de alguma forma, vindo em família para adoração? Esses tios, quem são, né? A gente fala tanto tia, né, Nath? A gente, eu não comentei anteriormente, na coordenação nós temos 2 casais de tios que nos ajudam, né? São suportes, né? Suportes, isso, espécie de suporte, conselheiros, né? Ajudam a gente a correr atrás das coisas, né? Mão de obra também quando precisa. Então, se você é tio recém-casado ou casou há um tempo e quiser participar, vem com a gente também. Mas se você falou dos Portas abertas, pais, né? portas totalmente abertas, escancaradas. Você falou dos pais, é muito bacana que nesse mês de fevereiro, as nossas adorações foram conduzidas por famílias. Famílias Coisa boa. de jovens e com jovens. Com jovens. Era muito legal ver o pai, a mãe, o filho, a filha, né? Conduzindo uma adoração voltada ao Senhor, com os jovens atrás, né? Vivendo esse momento. Então, assim, tem espaço para todo mundo. A igreja ensina, tem espaço para todo mundo. Vem que Ai, que coisa boa, quer falar de grupo de jovens. Se deixar, a gente fica aqui o quê? Amanhã. A gente só vai acabar porque tem tempo, Com gente. certeza. Porque senão não tem jeito. Tami, obrigada por ter vindo. Obrigada por ter compartilhado com a gente essa experiência. E para finalizar, para deixar um gostinho para quem tá vendo pra gente, para você, Tami, o que é grupo de jovens? O que o grupo de jovens representa para o seu coração? Eu tenho uma palavra que eu carrego com muito carinho desde sempre que eu entrei no grupo de jovens. Porque eu tive problemas quanto a inserir em grupos já na minha vida, desde pequeno, quando eu mudei de estado e tudo mais. Então a palavra do grupo de jovens para mim é pertença. O grupo de jovens para mim é pertença, porque eu me sinto parte. Eu sinto que eu pertenço a algum lugar. E isso é muito importante, tanto para a saúde mental, para o nosso cotidiano, né? Você sentir que faz parte de algo no mundo é uma das coisas mais importantes. Tudo flui muito melhor depois disso. É verdade, acho que vale pra gente também. Vale, Cai certeza. com uma luva no nosso coração. Obrigada, Tami. Bem-vindo, Sarinha. Tô aqui, né, tentando. E é isso. Espero que vocês do outro lado tenham se sentido convidados a participar. GJ está de portas abertas. Um beijo, até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem atentos.